Você já se perguntou o que acontece quando uma armadilha gigante se torna realidade? Em poucas horas, 5 usinas russas foram levadas a ruínas por drones que surgiram do nada. O choque foi tão intenso que milhões de lares perderam energia instantaneamente. No mesmo instante, o maior complexo de oleodutos de Moscou, responsável por transportar toneladas de combustível militar, foi destruído. O objetivo era claro: paralisar todos os recursos que o Kremlin dependeria em batalha. O poder que os russos mantêm na capital foi deixado à mercê de um único disparo. Como os nossos inimigos podem se recusar tanto a proteger isso? Uma jovem civil, que era apenas mais uma entre 15 feridas registradas na mesma noite, agora lembra-se com clareza da fumaça que subiu do céu. Seu relato revela a realidade que a maioria tem medo de ouvir. O bombardeio não apenas derrubou gerações de edifícios, mas também abala a estrutura de apoio vital que alimentava as tropas. O que mais pode ser perdido quando as linhas de energia se tornam um alvo? Em 31 de outubro, durante um episódio que muitos chamam de Halloween, as forças ucranianas coordenaram ataques simultâneos em 5 pontos estratégicos. Esse ataque maciço desestabilizou a logística de apoio e deixou o território ocupado sem energia por dias. O impacto não se limitou a casas, fábricas e bases militares também ficaram sem combustível. O que será necessário para reconstruir essa cadeia tão vitais? Múltiplas regiões ficaram em silêncio, mas ainda assim a tensão aumentou. Por volta de 20.000 passageiros foram deslocados do centro. Enquanto as bases militares enfrentavam um apagão prolongado, a falta de energia forçou a evacuação imediata de tropas e civis. Quando a noite cair, quem terá o poder de decidir quem sobreviverá? E agora, de volta ao nosso ponto de partida, o Kremlin, totalmente desorientado, tem uma chance de se recuperar. Apenas o tempo pode responder. Quantos dias vai levar para o país se reacender? E se os recursos forem demais para serem restabelecidos antes que os ataques venham de novo? A resposta talvez esteja mais próxima do que pensamos, mas uma coisa é certa: a chama dessa guerra nunca parecerá ter se apagado. Resumo inicial: na noite de 31 de outubro, os radares da Rússia dispararam em frenética busca por aviões de combate. Mas o que realmente aconteceu não foi o choque de titãs, mas o silêncio ensurdecedor trazido por um ataque diferente. Um pequeno grupo de drones ucranianos teria desmantelado 5 subestações de energia na manhã seguinte, uma manobra que deixaria milhões de lares privados de luz. O alarme que não chegou. Resumo do início: um ataque de drones a 5 subestações no outono de outubro pode ter mudado o rumo do conflito. A madrugada escureceu, e o ar era pesado como se cada respirada estivesse carregada de eletricidade estática. De repente, um grito de sirene, não o tradicional da polícia, mas o que apenas a internet poderia chamar de alarme de circuito. A população, acostumada com as invasões de rádio, viu apenas um silêncio inesperado. Por quê? Porque o alarme de circuito era um sinal que falava de um ataque invisível, conduzido por máquinas quase sem corpo que voavam como pequenos fantasmas em busca da energia perdida. O que você faria se seu telefone caísse à toa no seu bolso enquanto está no meio de uma cidade em penumbra? E se este desaparecimento fosse por um drone que não poderia ser visto? 5 estaleiros contra milhões de lares. Resumo da: o grito silencioso veio de 5 subestações, levando a um colapso repentino das redes. Os números dispararam. Mais de 16.000 cidadãos ficaram desacordados, e mais de 100.000 na capital sentiam o cheiro metálico de incêndios que ainda não haviam sido apagados. Quando o monitor registrou a queda da primeira subestação, o eco das campainhas de emergência era abafado pelo ruído contínuo do vento. O som era quase um sussurro de metal quebrado. Você já viu a linha de energia em uma foto? Imagina a linha cintilante de luz sendo arrancada do seu ponto de vista. O que era o futuro das famílias que agora viviam na penumbra? O pipeline em fogo. Resumo da: penumbra crescente levou a um golpe mais profundo, o pipeline de petróleo de Savol. 3 tubos densos de aço, atravessando a capital, transportavam milhões de litros de combustível todos os dias. Por enquanto, eles estariam queimando por dentro, pois um drone atingiu a base onde o combustível se armazenava. O calor que subiu, como fogo que escapa de um cofre, envolvia a região. O cheiro acre de gasolina invadiu os armazéns. Você já sentiu o cheiro de gasolina em um lugar de espera? Imagine o cenário quando o combustível se mistura ao silêncio do deserto urbano. Mensagens que não podem ser ignoradas. Resumo da: quando o pipeline caiu, uma mensagem de Putin ecoou em poucos minutos. Na manhã seguinte, após a fumaça ter dissipado,
Um comunicado dizia que a Rússia teria tomado medidas para conter o dano. O tom, porém, não carregava conforto, mas apenas frieza calculada. Como pode um líder que vive em palácios perceber a devastação de um raio de luz? O sentimento era o mesmo que o da noite quando o rastro do ar quente ficou na memória como uma lembrança de que tudo pode mudar em segundos. Você já se perguntou o que as palavras de um líder fazem à sua própria cidade? A guerra é feita de microbatidas. Resumo das mensagens de Putin foram uma cortina que escondia a verdadeira natureza da batalha. Microbatidas de drones. A análise mostra que os drones foram capazes de destruir 5.000 megavoltias de potência que, de acordo com o cálculo, poderiam abastecer de 1 a 5 milhões de lares. Ainda que o número pareça grandioso, o impacto estava contido no território afetado. A guerra, então, não é apenas explosões de artilharia, mas de pequenos fragmentos de voo que deixam um rastro de queda em cada canto do país. Qual seria o preço de uma nação que não consegue se recuperar rapidamente de pequenos ataques? Recap. No último momento, o Kremlin confiava em sistemas anti-drone para proteger seus pipelines críticos. O que deu certo foi o que parou de funcionar repentinamente, deixando Moscou sem abastecimento de combustível e milhões de domicílios no escuro. O presidente ficou irritado, lançando uma mensagem pública indignada. Mas a maior surpresa veio quando, poucos minutos depois, a Rússia já estava sem energia em 16.000 pessoas em Kursk e zonas próximas. Agora, imagine 5 usinas em setores distintos sendo derrubadas de uma só noite. O choque não foi apenas técnico, foi emocional. Cada torre apagou, como se a lâmpada de um lar deixasse de brilhar. O barulho de explosões ecoou por um dia inteiro, enquanto moradores, num estado de desorientação, tentavam manter a esperança em pequenos lampejos de velhas lâmpadas de querosene. O próximo passo da Ucrânia? Um ataque surpresa ao maior oleoduto de Moscou, o Sable Oil Pipeline. Ele transporta diesel, querosene e gasolina, vitais para a logística militar russa. Sem esses recursos, a máquina de guerra fica sem combustível, como um carro no deserto. A destruição foi instantânea, deixando a rede por trás de fumaça e silêncio. Para o povo russo, o cenário virou um quadro de horror. Luzes piscam, sombras se alongam e o ar fica pesado, impregnado de cheiro de gasolina queimante. Em meio a esse caos, o Kremlin prometeu recuperar a energia em dias. Mas na prática, o que é reparo quando os componentes foram construídos em peças fabricadas pelos Estados Unidos e agora são inatingíveis pelo regime? A resposta pode levar semanas, não meses. Enquanto isso, as tropas ucranianas continuam atacando, um alvo após o outro, numa maratona que não permite pausa. E se a próxima estratégia for ir além das usinas, atacando centros de comando e controle? A pergunta que paira sobre a população russa é simples, porém mortal. Qual será o próximo alvo da frota de drones ucraniana? O suspense se acentua enquanto aguardamos a resposta que pode mudar o rumo de um conflito tão violento. As telas escuras contínuas não vão prender a atenção. Vivemos momentos incríveis? Então vamos focar no interessante. Primeiro, temos um vídeo de um cidadão russo torcendo para que as forças russas abatam o drone que ele grava. Mas observe, tudo fica escuro. Que ironia aterradora essa cena revela, com o zumbido do drone ecoando no ar gelado, e o coração batendo forte ao ver a esperança de alguém se desfazer em escuridão. Imagine o cheiro de fumaça pairando enquanto a luz se apaga, deixando só o silêncio pesado e o calor da frustração. Agora vamos mergulhar. Observe como o drone brilha intensamente. É impressionante, né? Brilha tanto. Vá em frente. Agora eles vão abatê-lo. Abatem qualquer segundo. Iozu. Koda. Esse ataque aconteceu na Oblast de Kursk. A mídia russa relatou que por causa disso, cerca de 16.000 russos ficaram sem energia. E isso é só para uma subestação. Vamos para o próximo, na Oblast de Lipetsk. Sei que estou deturpando a pronúncia, mas veja o vídeo. Não temos o número exato de pessoas afetadas nesta região, mas calcularemos em breve com os dados sobre quanta energia foi retirada das linhas russas. O próximo ataque atingiu Luz, território ucraniano ocupado sob controle russo. Observe. Esse é um dos raros casos onde o líder regional, nomeado pelos russos, admitiu publicamente que a Ucrânia está atingindo plantas de energia. O motivo? Os ataques ucranianos foram extensivos. Atingiram 4 subestações diferentes em distritos variados, e as notícias se espalharam tanto que até dentro da Rússia as pessoas comentavam: temos um general russo ou ex-general.
que ajudou Putin a tomar Luz e Donetsk em 2014, tuitando sobre isso da prisão. Os discos devem estar cobrindo em algum lugar, forçando o líder local a confessar que não foi destroços ucranianos, mas um drone ucraniano. Agora vamos aos danos exatos desses ataques. Não temos detalhes precisos da Rússia, então fiz as contas por conta própria. Segundo fontes ucranianas, elas desabilitaram cerca de 5.000 megavolts de infraestrutura energética. O que isso significa para pessoas normais? Pesquisei, uma casa russa média usa 0,5 a 1 kW. Isso indica que as instalações atingidas poderiam fornecer energia para de 1 milhão a 5 milhões de lares, dependendo do uso. Mas isso não significa necessariamente que essas plantas alimentavam milhões de casas, fábricas e escritórios consomem mais. Ainda assim, o número mostra a extensão do dano à rede energética russa. Foi um golpe enorme, e pode levar dias ou semanas para recuperar. Sempre vejo perguntas. Quanto tempo leva para a Rússia reparar? Infelizmente não muito, talvez um mês, porque os drones atingem áreas localizadas. O problema maior é que a Ucrânia ataca quase todas as noites, forçando prioridades, e refinarias russas degradam após sucessivos danos. Com 34 refinarias russas construídas com componentes ocidentais, sob sanções, é difícil repelir peças. O cheiro de combustível vazando e o estrondo das bombas parando criam um caos tátil, com o frio penetrando peles enquanto a paranoia aumenta. Será que Putin vai retaliar com fúria ainda maior, humilhando seu próprio exército mais uma vez em uma reviravolta devastadora? A mensagem dele dissimulada esconde essa fraqueza. Aguardem. Imagina um flashback, o som das sirenes ecoando na noite gelada, o cheiro de óleo queimado pairando no ar frio da Rússia, enquanto toques frenéticos em telas de telefone iluminavam rostos assustados, lembrando aqueles ataques Previels que sacudiram tudo. Será que a Ucrânia acabou de explodir o coração energético da Rússia? 5 usinas elétricas derrubadas em segundos, deixando milhões sem luz, isso é guerra invisível que humilha Putin e expõe sua fraqueza. Na parte anterior, vimos os drones ucranianos atingindo 5 usinas russas, causando blackouts massivos em regiões cruciais. Agora vamos desvendar o impacto real. As fontes ucranianas relatam o desligamento de cerca de 5.000 megavolts de infraestrutura energética. O que isso representa? Pense nisso, uma casa russa comum consome entre 0,5 e 1 kW por hora. Com base no dano causado pelas forças ucranianas, aquelas instalações poderiam suprir de 1 a 5 milhões de domicílios, dependendo do uso. Mas pausa. Isso não significa que essas usinas alimentavam diretamente milhões de lares, certo? Claro que não. Fábricas e escritórios consomem energia como monstros vorazes, muito mais do que uma residência simples. Mesmo assim, esse número colossal destaca a devastação na rede energética russa. Um golpe brutal, sem dúvida, que pode levar dias, talvez semanas, para a Rússia restaurar. O cheiro de isoladores carbonizados ainda reina no ar, enquanto o toque gelado do vento corta a pele exposta. Pergunta: será que a Rússia se recupera tão rápido quanto prometeu? Em meu vídeo anterior, ouvimos dúvidas sobre quanto tempo as reparações levam. Infelizmente não é muito. Pessoalmente esperava meses ou anos de caos, mas eles consertam em cerca de um mês, revelando uma reviravolta inesperada. Por que tão depressa? Os drones não criam um raio de impacto extenso, confinando os danos ao ponto exato do ataque, o zunido distante e o estrondo abafado das explosões ainda ecoam na memória. Mas eis a humilhação, a Ucrânia ataca quase todas as noites, forçando a Rússia a priorizar reparos. Alguns ficam esquecidos, enquanto a ladainha de motores feridos ressoa nas fábricas em declínio. E a mais, a indústria russa enfrenta crises profundas com suas refinarias, cerca de 34 delas, construídas por gigantes ocidentais com partes de fora. Sob sanções implacáveis, substituir componentes danificados pelos drones ucranianos virou um pesadelo. O mercado pequeno torna impossível obter peças essenciais, então, refinarias se degradam lentamente derrota após derrota. O sabor amargo de óleo contaminado impregna o ar, lembrando como Putin perdeu o controle, enquanto toques desajeitados em máquinas quebradas sinalizam o fim iminente. Em breve, veremos se essa degradação leva a uma evaporação total do poder russo. Você imaginaria Putin implorando por misericórdia?
Imagine um novo capítulo nesta guerra implacável. A Ucrânia não apenas se defendeu, mas retaliou com precisão cirúrgica, lançando drones que mergulharam na noite russa, silenciando o rugido dos geradores elétricos e mergulhando milhões em escuridão. Essa é a história de como um ataque arrasou 5 usinas elétricas russas, humilhando o Kremlin e provando que Putin não consegue proteger sequer seu próprio território. E o pior, isso foi apenas o começo, com promessas de invernos de terror para os apoiadores da guerra. Você já se perguntou se Putin realmente controla seu império, ou se é um reino diante dos drones ucranianos? Prepare-se para um choque. Mesmo com defesas anti-drones milionárias, os pipelines de combustível da Rússia foram explodidos em Moscou. Um golpe que ecoou como trovão distante, cheirando a óleo queimado e caos iminente. Esse ataque não foi acidente, foi uma mensagem pessoal a Putin, minutos após falar publicamente sobre adaptações e luzes noturnas. Mas o líder russo estava errado outra vez, e o resultado foi devastador. O que virá em seguida se a Ucrânia agora domina mísseis produzidos em casa? Continuando da humilhação em pipelines essenciais, onde milhões de toneladas de combustível foram engolidas por chamas vorazes. Os russos agora enfrentam outra vulnerabilidade elétrica que o Kremlin prometia proteger. 5 usinas caídas em regiões como Kursk e Luz. Imagine o frio cortante da noite, as luzes das cidades piscando para o nada, e famílias tocando em superfícies geladas buscando calor perdido. Kursk viu 16 mil pessoas sem eletricidade. Enquanto Luz admitiu abertamente a sabotagem ucraniana. O dano? A infraestrutura russa cancelada enegrecia 4 subestações diferentes, afetando potencialmente milhões de lares. Reviravolta dolorosa, até generais russos presos fitavam reconhecimento, ironizando a falha das defesas. Como Putin vai encaixar peças quebradas sem reemplaços sancionados pelo Ocidente? Do apagão massivo que paralisa regiões inteiras, ecoando ainda da promessa vazia de Putin sobre lidar com pássaros livres referindo-se aos drones, surge uma pergunta sufocante: será que o inverno russo será o túmulo da indústria petroquímica que sustenta suas tanques? Sanções ocidentais apertam o cerco, tornando impossível para a Rússia obter componentes para refinarias danificadas por ataques repetidos. Mercados pequenos como esse tornam as substituições um fantasma, e as refinarias russas degradam lentamente, uma após outra. Toque o cheiro rançoso da gasolina vazando no ar gelado, sinta o tremor das explosões distantes. Onde irá Putin buscar força agora quando drones e mísseis feitos em casa pela Ucrânia começam a chover? Seguindo a degradação inevitável das refinarias russas, mergulhadas em um mercado minúsculo que torna as sanções um pesadelo eterno, cheiro acre de óleo degradado no inverno, a Ucrânia alça voo com mísseis domésticos como Flamingo, usados 9 vezes já nesta guerra. Zelensky anunciou produção em massa até o fim do ano, prometendo mais incursões profundas na Rússia ocupada. Acrescente o míssil Neptune, que atingiu a usina térmica Oriol no Halloween. Um baque que fez o governador russo mentir sobre detritos de drones, até moradores locais desmentirem, ouvindo o som explosivo distinto e sentindo o calor das chamas na pele. Reviravolta humilhante. As imagens provam mísseis, não lixo voador. O que acontecerá quando esses arsenais caseiros encherem o céu russo de estrelas de destruição? Da confirmação chocante sobre mísseis caseiros atingindo alvos maiores, como a usina térmica Oriol, ecos de explosões reverberando no Halloween, com moradores sentindo o choque no solo e o calor abrasador, cresce uma espiral de conflitos que expõe a fragilidade russa. Zelensky não para, confirmando acessos a mais mísseis e drones, enquanto Putin, desesperado, vê seu exército como o maior inimigo. Sanções bloqueiam peças essenciais, transformando refinarias em ruínas arqueológicas modernas. Imagine o frio cortante cortando a pele enquanto famílias acendem velas, o zumbido de drones se aproximando como predadores noturnos. Como o Kremlin se recupera desse ciclo vicioso de ataques, sem mercados amplos para burlar o embargo? Uma dúvida pungente: e se o próximo strike inundar cidades russas com terror, provando que o Bear lançou seus próprios grilhões? Cheire o ar pesado de derrota, toque a eletricidade escassa escorregando pelos dedos gelados. O inverno chega carregado de escuro, e Rússia lambe feridas enquanto Ucrânia voa livre. Você já imaginou uma guerra silenciosa que deixa milhões sem luz em segundos? Os drones ucranianos mergulham em campos elétricos. 5 subestações, um balde de energia que abastece mais de 5 milhões de lares. O tremor dos motores, o clique dos relés, o cheiro de queimado. Quando o fio cai, a cidade inteira treme. O impacto imediato.
O suspense, apenas nas sombras. Continuando, o ataque rasga a rotina. Em Kiev, as casas ficam frias, os televisores acendem o modo de emergência, os vendedores de café gritam, mais blackout. Rumores de danos ao gás e à gasolina correm. Pessoas de Moscou, acostumadas a esses golpes, dizem que o som não é o de um drone, mas de algo maior. A marinha ucraniana confirma, foi um míssil Neptune, não um fragmento. E com essa revelação, a tensão sobe. O Kremlin tenta conter a mensagem. A população entende que a derrota não está apenas nas trincheiras. O número de 16 mil residentes que perderam a corrente vai além de um simples cômputo. É um alarme sobre peças críticas sob sanções, fábricas paralisadas, escassez de materiais. A escassez torna a reparação lenta, o rastro de destruição espalhado. Final épico. Enquanto os drones continuam a dançar acima das represas, algo inesperado surge. Em uma nova coordenada, a defesa ucraniana detecta não apenas drones, mas uma nova classe de armamentos caseiros, mísseis de alto calibre, que prometem virar a maré. Se a resistência for constante, o inverno que os russos esperavam pode virar um verão de fogo. Quem vai realmente controlar a sombra que agora paira sobre o conflito?